A criança, ela também habita no corpo do adulto físico, biológico ou cronológico. Como que a gente identifica isso? Primeiro, o adulto ele recebe o trauma, mas ele tem a coragem de enfrentar o problema. Ele vai achar um caminho, ele sabe que tem que olhar aquilo, ele tem necessidade, não é fácil, mas ele vai tentar por várias formas. A criança não. A criança dentro do corpo adulto, ela vai acusar o outro. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, foi meu chefe que me demitiu, foi injusto. Então, quando a gente tem uma criança machucada dentro de um corpo adulto, ela terceiriza a responsabilidade. Enquanto a terceirização de responsabilidade for passada à frente, postergada a maturidade, essa dor se amplifica e se torna repetitiva, inclusive na continuidade dos seus descendentes. Ela vira um padrão de repetição. Estamos de volta para mais um episódio aqui no Mundo Real, conversa boa, agradável. Hoje a gente está gravando esse episódio em um sábado, então eu estou mais descontraído, mais relaxado. E você, Vanusa? Super tranquila, foi bom acordar. E nós estamos gravando de manhã, foi tão gostoso acordar. Ah, eu funciono de manhã, a Vanusa funciona à noite. Então, se você está assistindo um episódio aí no nosso canal e eu tô meio cansadão, é porque eu tô à noite. E a Vanusa tá elétrica porque... Mas se eu tiver sonolenta, é porque é de manhã. Isso nos chama atenção aqui. Bom, aqui a gente conversa sobre vários assuntos ligados à saúde, a bem-estar, diversas, né, temas importantes que muitas vezes a gente não debate de maneira descontraída, não bate um papo a respeito, né? Não para conversar, né? Não para, a não ser que seja aquela conversa de bar ou com vinho e tal, como a gente não tem feito isso com muita frequência, ou os nossos convidados às vezes não vão querer também, este ambiente... Não, mas o mais legal é que a gente traz gente que manja do assunto, né? Não é só um bate-papo assim, entre amigos. Agora, relaxar e conversar... Ah, é bom. E você não encontra tempo para isso. Pelo menos com pessoas... Você faz com a sua família, com as pessoas que você convive, mas você não faz com pessoas interessantes. Pô, eu gostaria de bater um papo com aquele cara. E a gente faz isso, né? E esse cara que a gente trouxe aqui hoje, eu sempre gosto de bater papo com ele há muito tempo. E eu conheci num momento desafiador da minha vida. E foi muito bacana conhecer. Eu falei, pô, quando passar essa correria... Na campanha de governador, quando eu disputei a eleição para o governo do estado, eu nem falo muito de política aqui, mas naquele período eu o conheci e a gente conversava muito, era muito legal, assim, né? As palavras de incentivo ele trazia e sempre fazia comparações com a natureza, né? Do que a gente estava vivendo, porque ele é um especialista em natureza, daqui a pouco eu vou trazer aqui o currículo dele, e a gente vai poder estender essa conversa aqui hoje, porque é uma pessoa que foi muito interessante para mim, na minha vida, muito especial, e por isso exatamente que eu queria dividir, né? Você sabe que eu conheci agora, né? Conheci aqui, e ele já falou coisas que impactaram bastante. Chamaram a atenção. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria chamar a atenção de você que nos assiste, que quer apoiar o nosso canal, nos dar um suporte aí, se inscrever, assim você está ajudando bastante a gente a continuar trazendo gente bacana. Trazendo gente bacana e fazendo esse bate-papo aqui. Então, você se inscreve lá, vem aquele sininho e você vai ter acesso a todos os episódios do nosso canal. Você também pode entrar no meu Instagram, né, que tem lá, aqui no próprio YouTube ou no podcast, através do Spotify. Você tem o link da minha bio no Instagram, que você pode acessar com tudo lá também. O teu também, né? O meu também. E... também tem a nossa coluna semanal agora, muito chique, que a Vanusa está escrevendo junto comigo, me ajudando lá no Paraná Portal, uma coluna sobre saúde, viva bem no mundo real. Deixa eu cumprimentar o Maurício, antes de trazer o teu currículo, Maurício. Muito obrigado pela presença, valeu por estar aqui. Primeiro, a generosidade de vocês me convidarem, né? Imagina aí, muito prazer em te conhecer. Fico encantado também. Primeiro, a gente está numa roda de comunicação, não é de conversa, né? Então, comunicar exige os sentidos, né? E o principal sentido é a honestidade da palavra. Então, me sinto muito grato de estar na presença do João, que para mim seria um excelente líder político no Estado, né? E hoje ele é um líder familiar, um líder empresarial, mas é um ser humano especial. E é por isso que eu aceito o convite de estar com alguém que é digno do nome que carrega. Obrigado. Legal, bacana. Legal. E queria te pedir para você vir um pouquinho mais perto, só ficar mais perto do microfone aí para a gente
Mas já que ele falou de política, eu vou falar. Você sabe que eu era super pé atrás, assim. Tínhamos um amigo em comum dizendo, não, política eu não quero saber. E aí aconteceu de eu conhecer mais o João. E eu dizia assim, bom, mas ele saiu da política, graças a Deus, então eu posso conviver. Aí depois, conhecendo, eu pensei assim, puxa, mas a gente precisava de um cara legal lá, né? Não, antes não falar, mas escuta, você não vai sair de sair candidato nada. Era assim, Acho que ela estava com medo de ser usada por mim, né? Porque eu sou amigo da Vanusa, você que é amigo da Vanusa, bate em mim também. mas isso não aconteceu. Não, mas agora... Daí depois ela resolveu me incentivar a sair candidato. Saiu e nem vai sair da política, né? Ele saiu da carreira de mandato, né? Nós somos seres. Eu adoro a política, mas esse é o problema. Eu gosto demais. É como a droga, você não pode se aproximar. Dizem que é bom. Veja que você não pode se aproximar porque vicia. No ensinamento védico, né, o que seria um líder político, né? O que a gente está vivendo esse período, né? Então, para nós Vedantas significa um período de alto tumulto, né? Os cristãos vão colocar como apocalipse, mas o apocalipse não é uma gestão de Spielberg, né? O meteoro que cai e acaba. Apocalipse são degradações que vão acontecendo e na destruição de valores da natureza, da importância de memórias, né? Da cultura, educação. E os Vedas chama de Kali Yuga, a era da destruição, a era de Shiva, né? Onde é necessário que se destruam várias coisas para que um novo, em algum momento, se recomece. E dentro desse conhecimento, o que é uma liderança? A liderança é aquele que exemplifica. Então, a gente chama, através da cultura hinduísta, né, que a gente vai ter categorias, né? Os Shudras, que é a parte baixa e tal, e a gente vai imaginar que isso é economicamente. Não, isso não é economicamente, isso é frequência espiritual, é evolução de conhecimento. Então, quando uma nação não tem líderes, o mundo todo não tem líderes que exemplificam através de atitudes, o que são as atitudes? Que exemplificam através da simplicidade, através da naturalidade, o respeito ao próximo, os valores consagrados que transformam a humanidade em cidadania planetária. Quando isso inexiste, a gente passa pelos esses percalços que a gente está vivenciando, né? Por exemplo, a gente está saindo de um governo onde um militar, quase militar, um militar expulso. Imagine o transtorno emocional que isso significa, né? O que um militar sabe fazer? Sabe matar. Então, não é o líder da pacificação, não é o líder da unificação, não é o líder das palavras calmas, é o líder da divisão que vai justificar os meios pelos fins. E a gente agora substitui por um outro, né? Um novo presidente que se restabelece. Mas também não é um nível de espiritualidade. Então, vai ter para grupos é melhor, é pior, mas a gente está muito distante de um líder nato, onde o exemplo seja não contaminação. Imagine um presidente que faz propaganda do álcool, né? Para um país que tem tantos dependentes. Isso não é correto, né? Então, independente dos valores, a gente tem que ter líderes políticos que exemplifiquem através das ações. E a melhor ação que existe é a bondade. Então, quando o João faz o voto de vegetarianismo, quando o João faz o voto da esportividade, de ser pai de família, abrir o direito do ego, né, de ter um mandato parlamentar, viajar de aviões, participar de reuniões, decidir o futuro e já é um voto de humildade, né? Então, quando as pessoas trabalham seus caráteres, talvez esse seja um tempo, mas para exercer uma forma de uma política muito mais honesta e coerente com os valores que a humanidade necessita. Sim. Então, não necessariamente com um cargo, Não, porque a liderança ela é nata, né? Quando você precisa do cargo, significa que você precisa de muito dinheiro para ser financiado. E esse dinheiro nem sempre é limpo, é muitas vezes espúrio. Agora, quando a liderança é nata, ela vai surgir os espaços e a necessidade de usufruir desse espaço. Então, a gente está vendo a degradação todos os níveis políticos e aqueles mais comprometidos, né? A gente tem o João, teve o Gustavo Frutti, que não foi eleito, né? Pessoas extremamente dignas, né? Entre outros, né? E a gente está precisando de pessoas que em diferentes ramos exemplifiquem para a humanidade que mais do que falar é a atitude que faz a diferença.
Com certeza. E você sabe que até não vou levar a conversa tanto para esse campo, porque senão a gente fica fazendo aqui... A gente fica fazendo aqui... Não estou a fim de fazer o... Depois a gente marca uma consulta, né, uma conversa com o Maurício, mas é o seguinte, uma das coisas que pegou muito, eu sou muito crítico em relação a mim mesmo, é um problema que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho que superar, mas eu sempre busco os meus defeitos, né? Aquilo que eu deveria ter feito melhor. Eu acho que é uma maneira... O que tá bom a gente mantém, não precisa buscar uma solução. Mas um dos problemas que eu tive durante os exercícios dos meus mandatos, e quando eu estava mais envolvido na política e ocupava o espaço de mandato, foi que eu não tinha evoluído antes de ocupar esse espaço espiritualmente e também com outros conceitos filosóficos de vida o suficiente para fazer melhor enquanto eu exercia o cargo. Mas que maturidade, né? Poder reconhecer isso. A gente conversa com outras pessoas e as pessoas elas falam o seguinte, mas e os outros caras? Eu não posso falar pelos outros caras, né? Fazer essa comparação, se a gente ficar se comparando com o que já existe, a gente só vai ficar pior, na verdade. Mas um dos aspectos foi esse, porque tanta coisa eu faria diferente e me dedicaria de outra forma, me aprofundaria, se tivesse alcançado esses níveis que alcancei hoje, e pretendo ainda alcançar muito mais, porque a gente sempre tem que estar evoluindo, fazendo um pouco melhor e tentando ser um pouco melhor a cada dia, que eu tenho certeza que teria sido diferente. Mas valeu a experiência, inclusive, para fazer essa avaliação. Se eu não tivesse vivido isso, se não tivesse o poder de se fazer essa crítica, essa autocrítica, talvez eu também não teria evoluído nesse sentido depois do período em que passei na política. E nós falamos de vícios. A política é um vício também. Poder, né? Eu estava tão obcecado com a disputa. Eu não tenho essa vaidade, sabe? O ego do poder. Eu tenho um pouco do ego que fica ferido quando não existe a aprovação. Sim. Né? Porque, na verdade... Todo mundo quer. Todo mundo quer aprovação. Todo mundo busca. E quando você está buscando fazer o seu melhor e é criticado aqui ali, o que é natural e comum, você acaba ficando chateado. Mas eu não tenho essa coisa do ego do poder, sabe? Mas a disputa política realmente é muito diferente. A disputa, sim. Eu sei porque como eu trabalhei em 3 campanhas e assim, não importava o candidato, porque eu nunca trabalhei partidariamente, né? Trabalhei como profissional da comunicação. E aí essa competição, e olha que eu não sou uma pessoa, já te falei, né? Não sou uma pessoa muito competitiva. Eu sempre pensei, tá difícil demais, não vou. Mas assim, ela... Tanto é que os últimos convites para participar de campanha me fizeram pensar, e eu já tinha dito para mim mesma, tinha prometido, nunca mais vou fazer, porque eu não quero passar vergonha. Não quero ir contra os meus princípios. E aí, eu ainda avaliei. Veja como é uma coisa realmente viciante. Eu tenho 1000 histórias sobre isso. Essa conversa pode ir muito longe, mas a gente não vai tirar o que é o melhor da nossa conversa hoje. Porque, na verdade, eu queria trazer um pouco do currículo do Maurício aqui. Maurício Savi, biólogo, especialista em manejo de vida silvestre e áreas protegidas. Estudou em Colorado, nos Estados Unidos. Sim. É especialista em administração de unidades de conservação na Universidade Estadual de Minas Gerais. Mestre e doutor em conservação da natureza pela Universidade Federal do Paraná, professor de ecologia e conservação e também teve experiência de trabalhar em várias instâncias de poder aí, município, prefeitura de Curitiba, capital, governo federal, IBAMA e também é consultor da Unesco e PNUD, é isso? Isso. E também tem um outro aspecto, outras qualificações do Maurício que eu queria trazer aqui, mais relacionadas à filosofia de vida e espiritualidade, que ele recebeu o nome de... Você vai ter que me ajudar. Madhava. Das, por sua santidade. O que é Madhava? Madhava é uma das encarnações de Krishna, uma das projeções didáticas de ensinamento que Deus nos coloca como oportunidade de sabedoria. Swami Keshava? Sim, é o nosso guru, o meu guru. Você é mestre em Reiki, védico e tibetano. Estudou também constelação, inclusive com a esposa de Bert Hellinger, que é aí o especialista, acho que é o... É o criador, né? O criador do conceito de constelações sistêmicas e familiares. Né? Que vem da Alemanha. Da Alemanha, e é um conceito de que nós somos o que somos por conta
Isso, é a geração dos padrões hereditários, né? Tanto de dores e traumas que se reprisam através das vivências onde um curador ou alguém que manifesta deseja romper aquele padrão que se repete familiarmente. Isso tem a ver também, de alguma forma, com as conexões que nós estabelecemos com os nossos pais, que se transformam em traumas e carregamos para o resto das nossas vidas? Sem dúvida, né? Então, vejamos assim, primeiro são conceitos preliminares, né? Primeiro o conceito da alma, né? A alma é eterna, o corpo é passageiro. Então, a alma sendo eterna, nós temos diversas vivências num corpo material. E esse corpo material que a gente chama, né, de físico, carregado de ossos, músculos, vão viver diferentes personagens que a gente chama de karma, que é a missão dos aprendizados e resgates desses aprendizados. E todos nós teremos os dharmas, que seria, em última instância, seria, como o cristianismo coloca, voltar à casa do Pai. Né? O que é voltar à casa do Pai? Significa ter as vestes da alma, né, carregadas de bondade e de amor, que permitam usufruir desse espaço e dessa benevolência, né? E aonde a chave da casa, para entrar nessa casa, é a bondade. Então, quando a gente faz a vivência de vários personagens, hoje eu sou filho de fulano, hoje eu sou pai de ciclano, hoje eu trabalho nessa área, tal, são resgates de várias memórias e outras relações que precisam ser encaixadas e curadas. Então, nesse círculo que a gente vivencia primeiramente da família, são os verdadeiros gurus, né? Os verdadeiros professores que entram, que podem ter lições duras, como podem ter lições abençoadas, ou ambas misturadas. E essas lições, elas vão carregar os traumas familiares, porque nossos pais também foram os filhos, os nossos avós também foram filhos, e também ser pai é um personagem, ou uma parte de um personagem, porque pai é um pedaço da vida. Outro pedaço ele foi filho, outro pedaço ele foi adolescente, ele foi empregado, ele foi demitido, ele foi consagrado, ele foi namorado, ele foi traído, ele foi esposo, ele foi viúvo. São várias vivências. Mas os filhos olham apenas na função paterna ou materna, que é um pedaço da vida, e é cobrado uma relevância como se fosse um ser humano perfeito, né? Então, não é um ser humano perfeito, é um ser humano também como nós, pais e filhos, que está em preparo contínuo, mas que também trazem imensas dores e traumas. Então, quando um filho reprisa o trauma paterno, é uma memória, às vezes, muito mais antiga. Por exemplo, na genética, a gente consegue colocar o gene da hereditariedade do alcoolismo. Então, você vai ver lá, o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o tio é alcoólatra. A chance do filho ser alcoólatra é enorme. E a ciência aceita. A esquizofrenia, tá? O avô era esquizofrênico e tal. Ou seja, são padrões de repetições que são carregados de memórias e mensagens. A genética, ela não pode ser só caracterizada por aspectos físicos, cor dos olhos, cor do cabelo. Isso é a parte material. A genética também é um componente de DNA, ou seja, né, um conjunto de aminoácidos organizados que vão trazer memórias ancestrais. Então, e aí vão refletir no comportamento. Sem dúvida nenhuma, porque as emoções também fazem parte do mundo atômico, subatômico. Onde Einstein coloca a teoria da relatividade, a ausência de tempo e espaço, depois a gente parte para a partícula de Deus, né, de Higgs, colocado atualmente. E essas partículas de memórias que compõem o DNA também vão carregar memórias tanto abençoadas quanto traumáticas. Então, quando a gente vivencia, por exemplo, essa campanha política do momento, e a gente vê a saudação nazista, vê esse comportamento sem proporcionalidade, né? Quantos desses são descendentes de alemães e italianos que viveram o fascismo? Quantos desses viveram através dos seus ancestrais a Segunda e a Primeira Guerra Mundial? O resultado eleitoral, né? A gente vê em Santa Catarina, por exemplo, né? São muitos alemães. E Paraná também. Será que isso... Eu me pergunto às vezes, né? Por que no Paraná? Você já olha para o Rio Grande do Sul, claro que teve um impacto maior no sul do país, o resultado das eleições, mas será que é por conta da questão cultural mesmo, da origem? Da relação cultural e da relação genética de memórias.
todo trauma não curado, todo trauma não verbalizado em bondade, ele se repete. E o que a gente está vendo? A gente está vendo uma neurose coletiva, né? Em aspectos de ignorâncias profundas, onde a violência se justifica. Você veja que a gente tem uma campanha de armamento, use arma, é uma volta ao estilo do Bang Bang, do Far West, né? Que a gente acha que isso não tem nem cabimento. Então a gente deveria estar discutindo muito mais a divisão do pão, a divisão da comida, a divisão dos bens, dos saberes, da cultura, da amorosidade, como Jesus coloca, amar ao próximo, né? E amar a Deus como acima de todos. E nesses preceitos se usa Deus como ferramenta de opressão, né? É uma privatização de uma figura de linguagem. Então, essas memórias traumáticas que se repetem é quase o desejo, por exemplo, dos nossos irmãos nordestinos. Então, a memória do outro, da eugenia alemã, a pureza da raça, não, nós somos bons, somos sábios, somos limpos, trabalhadores, superiores, não, somos perfeitos, né? E o outro é menos do que a gente. Isso nos dá o direito de matar ou de sequestrar direitos, que é uma reprise do que foi feito com os ciganos, que foi feito com os comunistas, que foi feito com os judeus, que foi feito com todas as minorias, né? Agora, Maurício, trazendo para a nossa individualidade, né? Como quebrar com essas heranças, digamos, né? As heranças genéticas, esses padrões que a gente vem repetindo e que às vezes se manifestam por traumas, enfim, e comportamentos que não seriam aqueles desejados. Então, veja, estou notando aqui algumas coisas aqui, porque a gente vai ter que voltar em alguns pontos. Só existe cura quando a gente tem consciência do problema. Né? Como a gente escutou uma frase introdutória do João, foi bom ter parado isso porque eu tive tempo para mudar. Ou seja, ele teve tempo para olhar as dores e construir dentro do próprio personagem uma nova forma de vida e de relação. Então, quando a gente tem o tempo de qualidade, significa a gente olhar as nossas mazelas com coragem. Necessita-se sempre um terapeuta, necessita um professor, um mestre, um guia, pessoas com um amparo emocional e com amparo mais do que o acadêmico, ainda que seja extremamente necessário, mas que sejam representantes de dignidade, acima de tudo. Um sábio. Uma pessoa com sabedoria, né? Que é diferente de conhecimento. Exato. Muito diferente de conhecimento. Quando a gente tem a oportunidade de uma conversa, de uma condução para ver esse ponto de dor, né? Por exemplo, vamos imaginar que seja infidelidade, seja o alcoolismo, seja qualquer padrão que se repete. E nós podemos olhar esse problema, significa que a gente precisa amadurecer. Porque existem só dois personagens. Existe o adulto e a criança. E a criança, ela também habita no corpo do adulto físico, biológico ou cronológico. Como que a gente identifica isso? Primeiro, o adulto, ele recebe o trauma, mas ele tem a coragem de enfrentar o problema. Ele vai achar um caminho, ele sabe que tem que olhar aquilo, ele tem necessidade, não é fácil, mas ele vai tentar por várias formas. A criança não. A criança dentro do corpo adulto, ela vai acusar o outro. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, foi meu chefe que me demitiu, foi injusto, é o meu namorado que não presta, assim, é sempre do outro. Então, quando a gente tem uma criança machucada dentro de um corpo adulto, ela terceiriza a responsabilidade. Enquanto a terceirização de responsabilidade for passada à frente, postergada à maturidade, essa dor simplifica e se torna repetitiva, inclusive na continuidade dos seus descendentes. Ela vira um padrão de repetição. Então, nós termos a honrabilidade de olhar de fato quem nós somos e o que nós precisamos modificar, é necessário que a gente tenha filosofia, né? Então, a gente acabou de viver novamente um governo que combateu sociologia e filosofia. Mas sem a filosofia, o que seria de nós, né? O que seria do mundo grego, o que seria do mundo romano, o que seria do mundo hindu, o que seria do mundo budista, o que seria do mundo cristão sem filosofia. Então, o que é a filosofia? São preceitos. E esses preceitos a gente chama de repetições de códigos de ética. Então, a gente tem que olhar os códigos de ética. Na yoga, a gente chama de yamas e niyamas, que vão se repetir
em moralidades teológicas, por exemplo, os mandamentos, depois no islamismo, depois no budismo, depois em outros acervos religiosos para sociedades que absorvem esse tipo de conhecimento. Mas como a yoga traz os yamas e os niyamas, por exemplo, tem não roubar. Daí a gente fica imaginando, né? Não roubar é não usufruir algo que não é seu. Eu pegar o celular do João e ele vai embora. Esse é o básico, né? Mas então, você coloca aí, eu estava até fazendo essa comparação, porque na verdade você pensar no próximo, pensar na união, pensar na comunidade é um gesto de solidariedade. Também. E quando você é individualista, né, e você passa a viver sem conceitos, filosofia, ou esse código de ética que você traz aqui, a gente vai e pega o celular quando a gente precisa. A gente passa fome, a gente entra no mercado e rouba o mercado, rouba a comida e leva para os nossos filhos, sei lá. Ou, né, cuida do nosso, vamos dizer. Essa coisa do cuidado nosso é que uniu, vamos dizer, de certa forma, talvez a palavra não seria mais correta, a palavra uniu, mas colocou pessoas no mesmo ambiente para defender a mesma tese, né? Esse espírito egoísta, vamos dizer, de se fazer sem analisar esse código de ética, na tua visão, né? Então, veja lá, o código de ética ele vai receber os mesmos preceitos, né? O combate à luxúria, não roubar, não matar, vai repetir. Ele não tem grandes novidades. Mas a gente tem o conceito do ego, né? O conceito do ego é quando eu me defino, eu sou Maurício Sávio, Madhavadasi, tenho doutorado, e sou mestre nisso, e faixa preta, e tá. Essa é uma parte desse personagem do ego deste momento. Quando a gente suplanta o ego, e Jesus coloca para nós amar ao próximo, né? O que é o próximo? O primeiro exercício do próximo é dentro da própria casa. Pai, mãe, filhos, que muitas vezes é uma aventura enorme, mas ela é necessária. Não se ama um outro próximo sem fazer o exercício primeiro próximo de verdade. E quando a gente recebe esse ego, o corpo material, a gente vai querer atender os sentidos. E a gente vai fazer todos os jogos para atender os sentidos. Então, os olhos têm que estar vendo coisas maravilhosas, o ouvido só pode escutar elogios, a boca tem que estar com os melhores sabores, as melhores comidas, né? O tato tem que ter coisas, e assim a gente vai nesse corpo de sentidos. Mas nós não somos corpo, nós somos alma. E o exercício de estar num corpo é exatamente suplantar a densidade física. Porque todos nós, geneticamente, somos oriundos de primatas. A nossa diferença para um chimpanzé não chega a 2%, é ridículo. Então, a gente ainda está num campo evolutivo que a gente tem que deixar de habitar um corpo de um animal. E um animal, ele vai fazer o quê? Ele vai comer, sexuar e lutar por território. É basicamente essas três lutas, né? E o estado de consciência do ser humano, que a gente chama de livre-arbítrio, pode chamar também a divindade do Espírito Santo, seja qual for a nomenclatura teológica, filosófica ou religiosa, a gente tem o poder da escolha. E o poder da escolha é a gente encarar a realidade, se nós somos corpo ou se nós somos alma. E o que nos importa como alma? O que nos importa como alma é deixar esse mundo melhor do que como nós encontramos. E aí você acha que o convívio ou a falta de convívio que hoje acontece nos grandes centros com a natureza, falta de convívio com a natureza, acaba nos dissociando de tudo isso, dessa nossa essência de alimentar a própria alma, etc? Sem dúvida. Você veja que nós somos reino animal. Basicamente, existem outros reinos, mas é planta, é mineral e nós, né? Reino animal. A nossa convivência, ela se dá pela ética, que significa respeitar a vida. E respeitar a vida, ela vem de um conceito maior. O conceito maior é que tudo vem de Deus. Então, essa discussão, ela tem que permear. Se vem de Deus, não é nosso, é emprestado a nós. E todo o conceito de vida ética, deve ser respeitado, conservado e preservada a vida.
Quando nós nos damos o direito de massacrar, usufruir, comercializar, extrativizar, escravizar a natureza para o próprio benefício, o que nós estamos fazendo não é satisfazendo os egos do campo material, olfato, tato, visão, o tempo todo. Então, a nossa discussão em relação à natureza é se nós respeitamos a vida ou nós comercializamos a vida. Então, a ausência da relação humana diante dos aspectos sagrados, ele é extremamente relevante. Por exemplo, a gente está na maior crise climática da história da humanidade, que ela é colocada como provavelmente um ponto de inflexão, de destruição sem retorno. Vários cientistas já colocam isso. Nós temos hoje água contaminada. Como pode ser nós constituído de vida? 70% do nosso corpo é água e nós contaminamos a água que bebemos. Qual a coerência nessa relação? Nós temos como universo o éter, o ar, que é literalmente de graça, né? E nós poluímos o ar. Nós temos a relação com os outros seres em evolução e justificamos a morte, o latrocínio, assalto à mão armada, a vida de vários animais para satisfazer a própria língua. Nós contaminamos o próprio alimento que consumimos. A gente faz a papinha para o nenê com abre a boca, meu nenezinho, que lindo da mamãe, com substâncias moleculares de agrotóxicos, fazendo dosagens homeopáticas de contaminações que a gente está vendo. Índices de autismo, índices de TH, índices de neuroses, índices de problemas de pele explodindo. Mas daí, como que pode o ser humano viver no seu próprio ambiente e destruir a sua própria casa? Quem faz isso? Então, essa relação que a gente tem predatória de ego, de competição, de um ser maior, ter mais, ter, ela é um preceito contrário até ao que próprio Cristo coloca, que é dividir o pão. Esse é um ensinamento básico. Se você tem excesso de pão e teu vizinho passa de fome, ou você é hipócrita, você é assassino. E mesmo se pensar aí em Cristo, por exemplo, a passagem da divisão dos pães mesmo, da multiplicação, o que é? Eu tenho pouco, mas eu consigo dividir, né? Mesmo que não seja a sobra, é possível você fazer isso. Aonde é excesso, a falta. A falta é exatamente o antagonismo do excesso. Então, quando a gente vê, como o João coloca, como que a gente está criando essa relação com a natureza, que dá essas margens, essas políticas infâmias assim, de dominância, de dor, de lastro, de ignorância, o quanto a gente realmente respeita a vida. Qual que é a importância da árvore? Qual que é a importância da água? Qual que é a importância do ar? Qual que é a importância do clima? Qual que é a importância do silêncio? Qual que é a importância de eu manter aquilo para que o outro usufrua como eu estou recebendo? Por que eu tenho que me apropriar da natureza como se fosse um direito privado, tirando, delegando às futuras gerações o prejuízo? Veja o conceito do capital, por exemplo, né? Onde o indivíduo enriquece empobrecendo a natureza, né? O consumo exacerbado. Daí a gente pode entrar em outras relações de valores, mas o que isso traz, que o budismo traz? A relação de equilíbrio. Aquilo que dá também tem que ser dividido. Aquilo que se recebe também tem que ser cuidado. Aquilo que se tira também tem que ser plantado. Então, os códigos de vida, a gente está numa gincana de sobrevivência que não tem limites. A competição da aparência do carro, da imagem, né? O excesso de... Imagina, a cirurgia plástica é a coisa que mais... Especialmente aqui no Brasil, né? Tantos doentes e a gente está na aparência do corpo, matéria. Eu pergunto, tem mais gente hoje... cuidando do corpo do que cuidando da intelectualidade, da saúde, das emoções, da espiritualidade. Eu queria aproveitar a deixa da saúde e falar um pouquinho sobre medicina e ciência, porque você trouxe o exemplo da papinha e eu ouvi recentemente um podcast com a Robin
Chutkan, que é uma médica, acho que era jamaicana, ela fez com o Rich Roll, que eu gosto de seguir. A gente faz uma coisa parecida aqui no Brasil com o que ele faz lá fora, dessas conversas, né? E a medicina, ela está caminhando por na verdade, ela está buscando um caminho novo, né? Que você citou aqui. Integrativo. A gente no passado... Ou resgatando, eu acho, um pouco, porque a medicina ela começou e a gente ouvia quando de outra maneira. Pô, deixa a criança andar descalça na grama que vai fortalecer a imunidade. E ela traz muito estudo em cima do microbioma e do intestino. Ela afirma, inclusive, tem o livro dela, inclusive, que fala que 90% da nossa imunidade, 90% ou 70%, agora não quero errar no número, é nosso intestino, é o que a gente come, né? E ela cita outros exemplos também de casos de sucesso, inclusive em relação a vacinas, né? O efeito melhor da vacina em pessoas que estão mais próximas da natureza. Exemplos de pessoas, eu tenho esse problema porque acho que eu fiquei muito distante muito tempo da natureza, mas eu vou para Morretes, por exemplo, eu sou picado por mosquitos, fico completamente louco. Já a Paola não tem esse problema, talvez porque na infância dela ela tenha vivenciado isso. E a gente não está nos tornando mais doentes com a forma como a gente está comendo, de produtos industrializados, de agrotóxicos, e até mesmo de remédios, né? Porque nessa conversa que ela teve, ela fala de medicamentos, ela fala, ainda bem que eles existem, que ótimo, uma vez eu tomei um anti-inflamatório e tirou minha dor, e que maravilha que ele existe. Mas será que a gente não está promovendo outras possibilidades de doenças e problemas relacionados à saúde? Será que essa imunidade, a febre, por exemplo, né? A febre... É indicativa de algo, né? Não, é uma reação do corpo, né? E o calor, né? E hoje, a termoterapia, você... aumenta a tua temperatura para se livrar de problemas que você possa ter. Quando a criança começa a ficar doente, a gente já dá um remédio para curar a febre dela, porque a febre é o problema, mas a febre não é o problema, a febre está ajudando a curar o problema. Talvez viver um pouco mais desse período de febre, né? Deixar ficar um pouco mais até não dar, mas daí dá o remédio, né? A gente não está nos viciando a certas coisas que estão tornando as nossas vidas mais curtas? Vamos lá. A gente vai ter, daqui para frente, sempre a divisão entre um lado e outro. Sempre vai ocorrer. E vem um conceito muito importante que é medicina. Então, a gente tem a medicina acadêmica e a gente tem a medicina de conhecimento. Então, vamos falar de medicina. Medicina é aquilo que cura. É aquilo que a medicina do abraço, a medicina da conversa, a medicina do bom sono, a medicina da boa alimentação, a medicina do contato com a natureza. Então, as medicinas, veja que nós estamos passando por um momento de humanidade que praticamente está dividindo em dois grupos, como tudo vai ser daqui para frente mesmo. Filosoficamente é assim que a gente recebe através dos Vedas. A gente veio de uma geração da década de 70, 80, onde tudo era industrializado. O iogurte, o sabonete, a comida, a casa, o apartamento. A minha do médico. Criança não tem que mamar no peito, tem que tomar fórmula. Eu sou desse. E a minha mãe dizia, não, de jeito nenhum, eu não vou dar leite em posse. Eu sou desse. E recebemos toda essa margem assim, que a gente da industrialização e da tecnologia como salvação. Hoje a gente volta a um outro momento. As pessoas querem ter casas em chácaras, querem estar perto da praia. Em vez de carro, está se discutindo o uso da bicicleta. Em vez da academia, a corrida, o espaço com a natureza. Em vez do alimento industrializado, a salsicha, o presunto, os derivados de carne cheio de sódio, os biscoitos, o bolo feito em casa, o pão de fermentação natural, o queijo de colônia. A gente, em vez da medicina direta para alopática, a gente está tentando medicinas sensoriais, a gente está tomando chá, a gente está voltando ao escaldapé, a gente está contemplando o sol, a gente está assistindo o nascer do sol, ver as estrelas, o silêncio. Então, a yoga, né? Coisas que 10, 20 anos atrás a gente ia colocar é místico, é drogado, é isso, é aquilo, os rótulos que a gente coloca. E hoje a gente tem toda uma tendência de, vamos chamar levemente de uma purificação, mas é um retorno de sabedorias, aos conhecimentos dessas medicinas.
Então, quando a gente vê o excesso da tecnologia, não que um remédio de quinta geração, uma cirurgia cardíaca a laser não seja extremamente importante. Tudo tem né? sua aplicação, São né? complementariedades, né? São complementariedades, mas nenhuma delas é isolada das outras. Todas elas são conjugadas. Então, quando a gente vê toda uma geração que recebeu dosagens enormes de antibióticos, uma geração inteira que recebeu dosagens enormes de remédios que não curam a doença, curam os sintomas. Quando a gente vai dentro de um consultório médico e o preceito é feito em 5 minutos, ou pelo tempo do médico, ou pela falta da relação da empatia da humanidade. Porque o que cura, né? O que modifica, o que realmente traz para nós a credibilidade? É o afeto. Quando a gente recebe a atenção do professor, o aluno progride. Quando a gente recebe a atenção dos pais, o filho se torna agradecido. Quando a gente recebe a atenção do médico, o paciente se cura. Ainda que exista um arcabouço de tecnologia de conhecimento, a gente volta para saberes muito mais humanos. E essa humanidade de ter o tempo. Veja que hoje a gente tem pessoas milionárias, bilionárias, mas não tem tempo. E qual que é a riqueza da humanidade? Ter tempo para viver a vida e seus aspectos evolutivos de crescimento. Porque se for para gerenciar horário de trabalho, nós desenvolvemos um campo de tecnologia enorme, de comunicações, de ferramentas, de distâncias, carros potentes, mas a gente está com menos tempo do que nunca. Então, em vez da tecnologia nos auxiliar para viver mais em casa, junto da nossa comunidade, junto das nossas filosofias, a gente está trazendo, através da tecnologia, mais trabalho em casa, ficando menos com as relações. Então, em vez de nós estarmos nos curando, nós estamos adoecendo. Veja que a gente está vivendo esse boom de ferramentas de comunicação. E a comunicação não é só oralidade, a palavra comunicação é os olhos, é o que vocês estão vendo, se tem credibilidade ou não o que eu falo, o sentimento da pele, a química que nos relaciona, o toque, né? E a gente está querendo fazer tudo uma pasteurização. Veja, por exemplo, a educação. Ensino à distância. Ensino à distância não é educação, é passagem de conhecimento, porque ensino envolve educação, convivência com diferentes aspectos, Relação, né? com diferentes aspectos de pensamento, de sociedade, de visão de mundo, de nível de absorção, tolerância. Isso jamais online vai permitir. Eu sempre, quando penso em educação, eu penso nos filósofos, né? Ali na praça, com os seus seguidores, trocando, porque é uma troca, né? Como é que você, à distância, vem aquela dúvida, você não consegue perguntar. Você não tem essa inter-relação e aí também não tem essa coisa da tua experiência sendo colocada ali para... Então, a educação à distância, para mim, por exemplo, não funciona. Eu gosto como isso. Do que o Mauro está dizendo aqui, que não há reação. Quando a gente não provoca uma reação positiva, né, para ser reforçada e negativa para ser corrigida, faz parte do processo de aprendizagem, as pessoas a criança ela não amadurece, ela não cresce, ela não experimenta. Ela não interage. E o mesmo a gente pode complementar até com essa questão do remédio, que eu posso até... a gente está empurrando livros, né, matérias nas escolas, ela tem que tirar a nota, tá atrás da nota, não está atrás do que ela está tirando, né, do que ela está absorvendo de conhecimento da matéria, né? Foi tirada a experiência, né, do processo, eu acho. Eu como professor também, né, que vivencio isso há mais de 20 anos, a gente confunde muito o conhecimento com ascensão física e financeira. E a gente perde a oportunidade de vivenciar a sabedoria. Então, o conhecimento hoje, a rede social, ela te permite com o botão o que é célula, o que é o DNA, aperta o botão, lá vai vir. Mas ela não vai trazer a sabedoria da aplicação e da convivência. Então, sabedoria significa nós termos menos e valorizar mais o que a gente é. Sim. Então, quando a gente tem menos coisas,
livros, 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 mas mais experiências práticas, mais convivências práticas, mais tolerâncias práticas. Por exemplo, a gente está vendo em segmentos de escolas particulares a competição por lideranças políticas. Eu pergunto, qual escola dessa levou essas crianças a um orfanato? Qual dessas escolas fez a vivência num asilo? Qual dessas escolas retirou as crianças por 2 ou 3 dias numa experiência de afago sem tecnologia? Qual dessas escolas não estabeleceu através do esporte a competição entre medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze? É o que importa e o resto não vale a pena. Qual que foi o esporte individual e coletivo? Como isso foi trabalhado, o resultado ou não? Então a didática é muito mais hoje o pertencimento a uma escola de elite para continuar esse padrão de dominância de donos de empresas, donos de carros, donos de negócios e manutenção do status daquele de baixo que não consegue e jamais vai conseguir essa competição igualitária. Porque se nós não aprendermos a olhar o outro, independente do status social, a gente nunca vai progredir como humanidade. Se a gente não aprender a respeitar a escola, por exemplo, a gente está vendo esses descasos nas escolas, mas como que a gente atuou quando os policiais bateram nos professores? Como que a gente atuou quando os cavalos avançaram em cima dos professores? E agora querem que respeite o ambiente escolar? Não. Então nós somos financiadores da autodestruição, porque todo crime que não é julgado, né, ditadura, as atrocidades de usar o dinheiro do Estado para causar dor ao outro, porque tem pensamentos diferentes, quando não há julgamento, não há misericórdia, inclusive com o infrator. Não havendo misericórdia, o crime se perpetua. E quando o crime se perpetua, o exemplo se torna magnânimo. E o exemplo que a gente tem é que pode acontecer o que for acontecer. Tá tudo bem, não está nada bem. Porque o primeiro preceito que se aprende dentro de casa respeita os mais velhos e seus professores. E quando o Estado rompe isso simbolicamente, massacrando professores, como que a gente coloca o aluno dentro da escola? Agora, tudo tem a ver, então, assim, dentro desse conceito que você traz aqui, com objetivos, né? Porque a gente está ensinando o objetivo, ou a gente não está deixando, até por omissão, as crianças busquem objetivos e de maneira pragmática. Quando a gente fala, por exemplo, desse movimento dentro da escola político, a gente sabe que não são as crianças que estão lá, são os pais, a oposição dos pais, e daí é aquela coisa de modinha, para um lado ou para o outro e tal. Então não é uma coisa assim, eu até nem condeno, apesar de ficar assustado e com receio, converso muito com os meus filhos, porque a gente tem que explicar as coisas, né, como elas funcionam, pelo menos da nossa vivência, por mais que a gente explique a nossa versão dos fatos, né? Mas os objetivos, né? Porque a partir do momento em que uma criança fala essa questão do dinheiro, por exemplo, e de como os outros me enxergam, né? O ambiente social, para eu estar bem com esse ambiente social, basta eu como eu pareço para eles e não como eu vou ser, né? Exato. Ser um ser humano melhor, ter mais empatia, cuidar do próximo, as pessoas que mais precisam, me importar um pouco mais, dividir o pão, isso não vai trazer resultado para a minha vida dentro do propósito que eu tenho, que é o quê? Ficar bem, aparecer bem para aquelas pessoas. Agora, como ensinar isso, né? Muito difícil. Colocando na rotina. Como ensinar isso? Eu acredito muito que seja colocar na rotina, por exemplo, se for na escola, escolar, na rotina da família. O maior problema que os pais hoje têm, eu tenho 4, posso falar, em relação à educação dos filhos, na verdade, as relações que eles têm fora do ambiente familiar. A gente pode colocar na nossa rotina, mas ele está vendo prima diferente, está vendo... Não estou dizendo que ou não não estou condenando ninguém aqui julgando. Mas assim, é um amiguinho, é na escola e tal, e de repente nós viramos figuras esquisitas, bizarras para eles, porque nós somos diferentes de todo o resto. Mas veja lá, quando a gente coloca objetivos, a gente está falando de princípios. Então, o que é a escola? Mais do que a instrumentalização do conhecimento, da oportunidade de construção e vivência de princípios. Então, quando a gente fala de princípios, a gente pode olhar os grandes avatares, os grandes acharyas da humanidade, né? Maomé, Buda, Chico Xavier, Jesus Cristo, Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá.
São todos grandes espíritos doutrinados que salvaram e salvam literalmente no espaço de convivência, através do exemplo e da sabedoria, milhões de pessoas. Então os livros de Chico Xavier atendem um monte de gente. Jesus Cristo divide o planeta, né, pro lado, nasce no Oriente e se torna a maior liderança ocidental de todos os tempos, né? Buda, né, traz a pacificação do vegetarianismo, traz os sutras da sabedoria, do não apego, e assim a gente vai. Mas todos eles trazem os princípios que são as bússolas de código da humanidade. Todos. E se repetem, se repetem. Desprendimentos. Primeiro, simplicidade. Primeiro, simplicidade. Todos eles, né? São Francisco de Assis, né? Filho de um puta vendedor, abdicou de tudo. Buda, filho de rei, abdica. Simplicidade. Segundo, não contaminação. Você não vai ver ninguém deles fazendo festa com cerveja, com bebida, com droga, com cigarro, com qualquer coisa. Nenhum deles faz churrasco, come animais. Todos seguem um padrão de vegetarianismo. Todos, 100%. Todos eles vão fazer a prática da solidariedade àquele que tem maior dificuldade. Então, independente de onde nasçam ou a linha teológica ou filosófica que seguem, o norte da humanidade se repete para várias porções da humanidade. E a escola, ela tem que ser um centro de conhecimento, mas também um centro de espiritualidade, que não quer dizer religioso, quer dizer de caráter e principalmente da ação em solidariedade aos avatares que já nos ensinaram. E quando a escola se torna um padrão de que tem que ter 50 alunos, 40 alunos, competição, uniforme, aparência e tal, ela está comercializando algo. E a escola não pode comercializar futuros de vida, porque o maior futuro que a gente pode ter é construir bons seres humanos. Esse é o grande compromisso. E isso é um compromisso em parceria entre família e escola. E a família joga para a escola fazer apenas essa parte, deixando de fazer a sua. Então a gente tem pais trabalhando 15, 20 horas, vivendo vidas de relacionamento altamente contaminadas, brigas homéricas, separações, tomada de remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para andar, remédio para fazer sexo, remédio para isso. E querem que as crianças tenham um padrão comportamental natural, impossível, porque sempre os primeiros gurus são os pais, os segundos gurus os professores, e as lideranças espirituais só podem ser seguidas aquelas que exemplificam através de atitudes. Qualquer outra mudança dessa se chama hipocrisia. Manipulação significa manejo de gado, condução de pessoas ao precipício. Então, o que nós precisamos? Exemplo. Quando a gente teve um deputado, acho que o Simon, que era do Rio Grande do Sul, até teve um escândalo em cima dele. O Pedro, né? Pedro Simon, do Rio Grande do Sul. Ele fez voto de pobreza, de simplicidade e se tornou franciscano ou jesuíta. Ou seja, isto é um exemplo de atitude. Então, quando um político, quando um líder religioso, um professor exemplifica através da sua vida muito além do conhecimento, ele se torna uma liderança em construção de valores. Na tua visão, esse modo de viver de líderes religiosos que você mencionou aqui, tinha prazer nisso ou era só sacrifício? Veja que um dos campos é disciplina e austeridade. Todas as linhas filosóficas e religiosas significam disciplina e austeridade, que é o controle do corpo material. O corpo material vai nos impor, assim, sempre grandes desafios. O primeiro grande desafio é satisfazer a língua. Então, as pessoas acham que bebendo o melhor vinho, comendo o maior sabor, seja doce, salgado, está correto. Então, o correto é a gente comer o suficiente de forma ordenada. A gente se satisfazer com equilíbrio. Então, quando a gente faz qualquer exercício para satisfazer a língua, a quanta dor a gente está ocasionando, matando animais ou se viciando outras formas de tortura e dor. E o segundo desafio que a gente vai ter é o controle do corpo através da sexualidade. E a gente está banalizando a luxúria.
Então, em qualquer preceito religioso, qualquer um, seja antigo, seja agora, todos vão colocar a luxúria como pecado, como alguma infração, algum nível de erro. Porque a gente traz muito mais o sexo como uma ginástica física, em busca de uma satisfação pessoal, de um valor fisiológico, né, que é o orgasmo, do que um exercício de sentimentalidade, proximidade e afeto. Ficou individual. É, e hoje a gente tem templos de prática de luxúria, motéis. Né? A gente tem templos de prática de luxúrias, casas de prostituições masculinas ou femininas. A gente tem nas nossas casas casais praticando o swing, que é sentir prazer com o outro sendo infiel. Nós temos instrumentos que podem provocar através do êxtase a dor ou a satisfação de causar a dor, que são sadomasoquismo. Ou seja, a gente tem um universo de perversão que sim, exige austeridade e disciplina. Porque toda busca de satisfação que impõe ao outro, à comunidade, ao indivíduo, dores ou sufrágio de apenas uma busca animal e não de uma busca sentimental, é um caminho que nos Vedas a gente chama de uma das portas do inferno. Nos Vedas é colocado 3 portas no inferno. A primeira porta a gente chama da ira, né? Os tons de violência que a gente está vivenciando. A segunda porta a gente chama de ganância, a materialidade. E a terceira porta é a luxúria. Ou seja, o controle da sexualidade tem que nos diferenciar de outros animais. Porque qual é a diferença de nós humanos se nós reproduzimos o que a cadela, o que o cachorro, o que o porco, o que o cavalo, o que a galinha, o que a vaca faz? Se nós temos o livre-arbítrio... Dá para fazer até na rua desse jeito, né? Mas está sendo feito. A gente vê bailes funks, a gente sabe dessas... Casas, swingers. Essas maluquices assim de perversão. Então a gente tem bulas que não é nenhum critério de moralidade, é um critério de ética, de respeito à vida e o corpo do próximo e o próprio corpo, né? Porque quando a gente fala do corpo, se a gente não respeitar esse corpo, como que a gente pode respeitar o próximo? Então, o controle da sexualidade, sim, ela precisa ter controle de disciplina e austeridade. Então, não é uma vida ausente de prazer, é uma vida onde o maior prazer é a justiça do respeito à vida do próximo e à própria vida. Então, o grande prazer dessa vida é saber que as nossas atitudes transformam esse mundo de alguma forma um pouco melhor. Hábitos, a gente, na verdade, você vai falando aqui e a gente vai pensando, eu falei de remédio, eu falei de medicina, né, a gente falou sobre o prazer também, e à medida em que o ser humano vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai ficando mais velho, sobretudo nós, quando criança e adolescente, existe... os hábitos, a gente está vendo aqui que os hábitos eles acabam distorcendo o ser humano e depois é a correção no futuro. Como eu falei, tem algumas coisas, inclusive, relacionadas ao meu comportamento na política, que seria melhor se eu... Acho que todos nós, sempre. Todos nós. O fato é que é difícil do ser humano com uma certa idade. Será que ele tem que passar por tudo isso? Será que ele tem que tomar um antibiótico para ver que pode ter causado um outro problema para ele? A gente fala, eu falo até de coisas mais simples, sabe, Vanusa? Hoje em dia, a medicina, ela fala que antes era combater a bactéria, os germes. Agora é trazer os germes da bactéria. Até o banho em excesso não faz bem para a saúde. Então, assim... Equilíbrio, né? Agora, como combater esse interesse, essa curiosidade que o jovem tem de encarar outras coisas? E será que a gente não está, de repente, aqui forçar... Ninguém vai forçar nada porque cada um faz o que quer depois de uma certa idade. Mas ao segurar algumas coisas como pais, será que a gente não está despertando ainda mais curiosidade, mais interesse quando eles tiverem essa autonomia? É por isso que a gente traz sempre a importância da filosofia, né? Porque a repressão por repressão é o professor que vai para a sala de aula e cobra a presença e a prova como ferramentas de aprendizagem. E quando a gente faz a presença ser facultativa e a prova ser experiencial, a gente está tirando
a pressão e a arrogância da dominância de um cargo, permitindo que o outro evolua. Então, quando a gente vê os nossos jovens, as nossas crianças, a função de pai, ela também não deveria ser feita, vamos dizer, para qualquer um, ainda que possa biologicamente ser feita. Porque a missão paterna, a missão materna, a missão conjugal, ela tem uma responsabilidade inata de fazer melhor do aquilo que a gente recebeu. Tem que ter essa consciência, né? Para poder executar. E para a gente segurar, né, os jovens, a gente também tem um outro campo, né? Eu pergunto assim, quantas crianças hoje nascem literalmente vegetarianas? Várias. Muitas crianças. Muitas crianças. Bom, outro dia acho que teve um entrevistado aqui. Sim, nós tivemos um... Eu conheci também uma moça na terapia que ela estava dizendo, olha, a gente estava falando sobre alimentação, e ela falou, meu filho já não gosta, a gente força ele a comer carne. Sim, sim, nesse sentido, sim. Daí já entra naquela discussão que eu também não quero entrar, é igual a política para mim, hoje em dia, sobre os benefícios cada um, né? Só vai crescer se comer carne vermelha, daí o médico falou, como é que eu vou competir, concorrer com o médico, né? Não, mas veja, se esse preceito da nossa medicina ocidental fosse verdadeiro, a Índia, China e Japão não tinham medalha olímpica, né? Não ia ter nenhum Nobel, né? É verdade. E tem lugares na China que é proibido até por lei. Mas veja o nosso critério de ignorância nisso que o João traz. Ele traz uma linha super interessante. A gente vem de um mundo moderno. O que é um mundo moderno? A gente vem de um mundo colonial europeu. Esse mundo colonial europeu, vamos dizer que as faculdades, universidades mais antigas têm 1000 anos. Vamos dizer que as coisas mais... despreza todo o conhecimento que as coisas mais antigas, assim, têm 2000 anos, tempo de Cristo, né? Na verdade, os persas sumiram, toda essa parte já nem existe. 1000 anos para cá. E existe um domínio geopolítico europeu que coloca o que a gente deve ler, o que a gente deve pensar, o que a gente deve pensar e formar, o que a gente deve ensinar, como a gente deve comer. Existe uma dominância. E essa dominância europeia, que antes dessas possibilidades de comunicação que hoje a gente tem, que nos conecta a qualquer lugar em qualquer instante no mundo, existia essa barreira entre ocidental e oriental. Praticamente foi a única que a gente recebeu, né? Mas veja, por exemplo, para nós, assim, a grande Índia, né, que tem o sânscrito, né, que os livros vêm de 5 a 8 mil anos escritos, né, onde a maior parte da população é a grande Ásia, né, que daí a gente vai ver os persas, os egípcios, como construíram a pirâmide, como que faziam cirurgia do cérebro, como que tinha a biblioteca da Alexandria, como que os hindus fizeram um preceito religioso que construiu todas as outras religiões do mundo, né? Como que o sânscrito se torna o idioma da NASA na linguagem da inteligência, da navegação espacial, né? Então a gente geopoliticamente ignora toda uma escola de saberes, colocando a nossa escola como única e verdadeira. E isso se repete catedraticamente, porque o mundo materialista é acadêmico. Eu venho da escola científica, sou um professor universitário, mas essa repetição do academicismo, ou seja, do científico material, ela é momentânea. Porque, veja, qual que foi até ser o próximo estudo. Lógico, até ser a primeira grande revolução, né? Não existe, só existe matéria. Só existe matéria. Daí o ser humano descobre o microscópio. Daí com os vidrinhos, através de lente, olha, existe vida invisível. Uau! Vida invisível, existe vida invisível, bactérias, vírus e tal. Ou seja, não é só corpo, existe um mundo, um ecossistema, existe uma diversidade de vida que os olhos não alcançam. Daí vem Galileu e coloca o telescópio. A Terra não é o centro do universo, a gente é uma poeira no meio do universo, muda-se tudo, né? Vem a tecnologia da comunicação, hoje eu consigo falar com o João olhando ele pode estar na China, eu vou estar olhando ele e nós dois conversando no mesmo tempo, no mesmo momento. Então, esses preceitos que a gente coloca como os atavismos, não é assim, isso é absurdo, é ridículo, né? Porque a gente tem que ter... do que a gente começou aqui a falar no início do podcast sobre a constelação familiar. Como é que esse mundo, né? Como é que a gente, nesse mundo aí que você está falando agora, nesse mundo tecnológico, nesse mundo da pesquisa, da ciência, um mundo que é atualizado agora,
deve ter coisa nova do que a gente está tratando aqui, surgindo nesse momento. Como é que a gente lida com as questões hereditárias, com a presença física, né? Porque no Brasil, principalmente, e eu não acho isso ruim, acho positivo, mas existe aquela convivência muito forte, familiar, com os pais, com os avós, com os bisavós. Graças a Deus. Graças a Deus, isso é ótimo. A gente precisa conviver. Mas não que vocês falaram, graças a Deus. Mas é o seguinte, muitas vezes com aquela a figura mais velha, com aquela presença mais autoritária, de sabedoria, e que muitas vezes porque a gente busca tá parada, balizador. Tá parada em parâmetros, está estagnada em parâmetros que já são ultrapassados. Depende, se for tecnologicamente ou se for de princípios. Certo. Princípios são atemporais, é igual à alma. Tecnologia, ela avança e muda a qualquer momento. Então, independente de eu saber me comunicar tecnologicamente, eu posso exemplificar através da minha conduta. Então, o que é comunicação? A comunicação efetiva é aquela que exemplifica e muda pessoas. A comunicação virtual é aquela que traz informação, mas não muda ninguém. Então, a gente vai ter que se educar nessa peneiragem de manipulação. Perfeito. Um filtro. E a gente não pode... Mas é importante que exista também esses conceitos. Super importante. E a gente não pode... O que eu acho interessante nisso que você falou é que a gente não pode tirar o valor daquelas pessoas que são mais vividas, né? Que têm a sabedoria da vida. A gente tem que ajustar a informação delas. Justo para a nossa sociedade atual, né? Mas veja lá, o que você está trazendo assim... sem eles a gente não estaria aqui. Exato. Então, até por naturalidade, todo o esforço que eles fizeram, a visão que eles fizeram, ela foi decisiva para que a vida continue. Teríamos de ser gratos, então, né? Sempre, porque isso é conceito, inclusive, de Bert Hellinger. Quando Bert Hellinger chegou no Brasil, esse país tem jeito? A resposta que ele trouxe: enquanto nós, vocês brasileiros, não honrarem seus antepassados, índios, negros, colonizadores, nenhuma chance. Porque a gente ridiculariza o português. E o português era os Estados Unidos da época. A gente menospreza o negro, escravizou o negro e nunca compensou. A gente ridiculariza o povo nativo indígena e reprisa isso agora, nesse governo que felizmente está saindo. Foi um massacre. Foi um massacre a isso, ou seja, não tem como um país evoluir sem respeitar os seus ancestrais. E isso a gente fica imaginando, é o índio, o negro e esse. Não, os ancestrais é teu pai, é tua mãe, é teu avô, é tua avó, é teu bisavô e tua bisavó. Se não há respeito na hierarquia por aqueles que nos antecederam através da sabedoria, não existe continuidade de princípios. Rompimento de princípios é o novo, e o novo é sempre a hipocrisia do poder. Deixa só, né? Hoje nós temos condições de, através dos exames que nos enxergam por dentro, entender por que, por exemplo, a meditação ela é tão eficiente em várias situações de vida, etc. O que me chama atenção é que hoje a gente consegue, por exemplo, através dessas imagens, ver que existem mudanças até celulares, né? Que existem, por exemplo, algumas técnicas que são usadas, já eram usadas há muito tempo, hoje elas estão sendo mais aceitas na medicina, quer dizer, só que não tinha exame lá, não tinha exame há tantos mil anos para saber que é meditação, sei lá, 8 mil anos? Que não tinha o exame para saber que a meditação poderia provocar mudanças celulares, ou que o reiki consegue nos trazer tudo isso, a gente falou de muita coisa aqui, é legal que você traga os conceitos e a origem das coisas, mas tudo isso é muito influenciado também pelo mundo capitalista que a gente vive, né? Por situações comerciais, né? Tudo isso está crescendo. Alguém também soube capitalizar. Fazer uma embalagem, né? Capitalizar comercialmente. E que eu não acho isso ruim, eu não acho isso de todo ruim, mas muitas vezes as nossas visões, né? A gente está fazendo um podcast muito legal, o avanço da internet, mas as nossas visões, elas estão limitadas àquilo que nos mostram, àquilo que a gente aprende. E para realmente
compreender o contraditório e estabelecer uma visão própria, é preciso pesquisar e se aprofundar muito em um mundo moderno que a gente não tem tempo para nada. Mas se fosse só o que nos mostram, os caras lá de trás não teriam evoluído, porque às vezes eles não tinham recurso nenhum. Eu acho que pela tua observação, pelas tuas experiências, aí é o que mais... Mas veja que esse é um campo entre observador e observado, é um campo científico, esse é método científico. Então, o que está sendo colocado é que é necessário a comprovação, porque não havia comprovação. Sim. Então, vamos lá o exemplo. Os sadhus. Sadhus são gurus indianos que conseguem viver literalmente nas montanhas do Himalaia, desprovido de qualquer vestimenta, alimentação em cavernas, seja no inverno ou no verão. Neve, Em qualquer momento, alterando o seu metabolismo através de práticas meditativas. Como a ciência explica? Incrível, né? É incrível a palavra. Mas daí a gente coloca no quarto de hospital, no quarto do hospital, UTI. Minha irmã trabalha em UTI. Vários pacientes, uns vão desfalecer do seu corpo físico e outros milagrosamente vão sobreviver. Aqueles que recebem atenção, não é uma regra, aqueles que recebem mais atenção da família, dos entes afetivos, têm melhor recuperação. Aquele que se sente mais só e abandonado, adoece mais rápido e fica. É totalmente campo imaterial. Eu comentei outro dia com a Macu, né, que eu tinha lido que crianças recém-nascidas, quer dizer, elas não têm uma experiência aqui humana de cronológica, digamos assim, as que ficavam em UTI e eram... Não, as que ficavam... As neonatais, né? Isso, neonatais. Que tinham carinho, que recebiam amor e afago, elas conseguiam, né, um bom uma evolução melhor. E evoluir melhor, inclusive em relação à morte melhor. Na pergunta anterior do João, né, como a gente estava voltando, né, em vez de comprar o molho de tomate, hoje a gente quer o tomate orgânico, né, em vez do pão de pacote, a gente quer a fermentação natural, né, aquela mudança, né. Então, o que você está trazendo simbolicamente? É o nascimento. O nascimento, a criança era tirada e afastada, né? Hoje a gente tem o trabalho das doulas, o parto natural, o trabalho da afetividade, a criança já sai, já vai para o colo da mãe, né? Já vai amamentar. Isso era feito lá atrás. Realmente, né? E daí a gente rompe isso tecnologicamente, né? Como foi discutida a amamentação e era justificado cientificamente, sim, né? Havia embasamento para isso, teórico, que depois vai se cair por baixo. O que vai acontecer com aquele leite do mamá mesmo? Será que isso vai continuar por muito tempo? Aquele que vem depois da amamentação. Aquele grosso? Não vou lembrar o nome biológico agora. Não sei. Que é muito melhor, que ajuda a imunidade. Colostro. Não, o colostro é o primeiro leitinho que sai. Os primeiros 24 horas. Não sei, tem uma lata amarela e tal. Não, da lata, você está dizendo do industrializado. Sim. Não, ele vai continuar. Eu te interrompi, desculpe. Tem casos de mulheres que não conseguem. Isso é o diálogo, assim mesmo. Tem mulheres que não conseguem amamentar ou que a criança precisa de um suplemento que eles dão até hoje. Lógico. O meu filho nasceu, não conseguia mamar, eu sou aquela que passou 3 meses ali enlouquecidamente tentando amamentar. E amamentei até quando ele não quis, que foi com 11 meses. Mas assim... A conversa tá tão boa até que o Gustavo, nosso operador, ele grita lá do fundo, lá, é isso aí. Mas eu lembro que quando o médico veio com uma porçãozinha, assim, de leite fórmula, porque ele tinha hipoglicemia e como ele não estava conseguindo sugar, tinha que dar. Gente, para mim, o meu mundo caiu. Lógico. Porque a minha função, veja, né? Como tudo... A minha função era alimentar aquela criança naquele momento e provê-lo de tudo que era melhor. Então, aquilo caiu, foi péssimo, né? E eu lembro que a minha ginecologista, uma hora, falou assim, desiste, Ivana, você está sofrendo horrores, não sei o quê. Eu falei, não vou desistir, é o mínimo que eu posso fazer pelo meu filho. É a minha declaração de amor. É a minha declaração de amor. Você é montanhista? Eu sou montanhista. E vai para montanha todos os fins de semana? Não vou assim mais com essa frequência, né? Até pela idade,
pela postura de vida, que a gente já tem outros compromissos, mas desde os 13 anos de idade eu sou bom escalador. Não digo que sou assim grande escalador. Montanhista, né? Certo. Então eu tenho uma relação extremamente intensa com o Marumbi, né, que é o berço do montanhismo Conhece brasileiro. Vitamina, então? Muito. Nós queremos trazer o Vitamina aqui. Vamos dizer que é um dos meus padrinhos. Que né? graça. Tem uma relação extremamente pessoal com ele. E dentro desse berço do montanhismo, onde está trazendo uns gurus, um dos professores, né? É um dos que a gente tem. Eu aprendi também essa vivência com a natureza e com a espiritualidade, né? Então, desde criança, em vez de ir para festa, boteco, não que eu não tenha sido, não fui um cara franciscano. Não, né? Ainda bem, ufa. Eu adorava passar o final de semana na montanha, né? Então, com os amigos. Não que eu não fosse beber, eu não fosse fazer infrações ao meu corpo e ao ambiente. Mas no meu aprendizado, a convivência na natureza, especialmente na Serra do Mar, foi extremamente gratificante e intensa. Eu tive essa relação com o esporte também quando eu era adolescente. Meu pai era muito bravo, não me deixava fazer nada. Mas eu até usava ele às vezes, por exemplo, festas de 15 anos, eu às vezes falava, meu pai não deixou, ele é muito bravo. E as pessoas, não, teu pai é bravo. Imagina a Joana, o que não passou, né? Coitada. A Joana sofreu muito mais do que eu, mas eu não tinha interesse de ir pra festa, porque eu queria acordar cedo para jogar basquete. Que legal. Tinha um basquete lá no sábado, todo sábado, eu jogava muito e eu queria acordar, eu ficava com aquele negócio da cabeça, assim, era a minha motivação de sexta-feira. Enquanto para muitos da minha idade era sair. Eu nunca fui baladeira, eu saía bastante depois de adulta, mas assim, sempre tudo muito saudável, sabe? Mas eu sempre tive uma ligação muito forte com a natureza, porque eu já te contei, né, que meu pai e minha mãe tinham uma casa na praia, construíram uma casinha lá, no meio de um lugar que não tinha água, não tinha luz. Roots total, e a gente amava aquilo. Então, é claro que a gente pensava, mas quando que isso aqui vai virar uma balada, ter mais gente bonita, todo mundo quer namorar quando é jovem. E aí, e meu pai dizia, você vai ver daqui a 10 anos. 10 anos não vieram, mas não veio nada. Daí mais 10 anos. Depois de 20 e poucos anos aqui, aquilo evoluiu e eu não vou mais, porque eu não gosto. Porque para mim aquilo era a única casa num raio de 2 quilômetros. Você via pouquíssima gente passando. Passava lá o pescador de bicicleta que vinha vender. Nunca vou esquecer o seu Otto. Ele vinha vender, ele sabia quando a gente estava, o camarão, peixinho. E aquela coisa de saber, aprender a... Eu acho que a gente aprende a espiritualidade também convivendo com a natureza. Então, assim, aprender a respeitar, desde a plantinha que você plantou, as árvores que tem lá, fomos nós que plantamos, porque o cara, quando foi limpar o terreno, derrubou tudo. Não, uma coisa que resumo o que você falou da natureza, essa convivência com a natureza, a aprendizagem que a gente tem com a natureza, é para nos ensinar a respeitar o ser humano. São esses princípios, esse código de ética que a gente... As nossas origens, né? Porque... É engraçado isso, porque eu não, diferente de você, eu nunca tive muita relação com a natureza, fui embora para os Estados Unidos muito cedo. Lá tinha, sabe, você tem muito mais acesso, mas é tudo meio comercialzão, né? A parques, tudo, você estudou lá também, sabe disso. Mas eu sempre fui cagão para a natureza, sabe? Medo de cobra. Eu já vi ele andando no mato. Chato com mosquito, aranha, não sei o que e tal. Mas até esse medo eu tô aprendendo a explorar. Ao fazer trilhas, a aprender, tem sido legal, né? Eu até postei no meu Instagram uma visita que eu fiz lá pro Morro da Palha, fui sozinho, acordei 5 horas da manhã, tava de noite ainda, saí, fui para lá e tal, e sozinho, não tinha ninguém lá, não tinha, na montanha era só eu e a natureza, não tinha ninguém, nenhuma pessoa passando, nenhum carro, nada, o cara falou, estaciona o carro lá no Bar do Paulo. Famosíssimo. Nem achei o Bar do Paulo. Nem o Paulo, nem o Paulo, nem muito ninguém. Menos o Paulo. Mas eu fiquei lá sozinho e fiquei um tempão. E caminhei, e corri, e subi a montanha. E poderia ter ficado muito mais tempo, só não fiquei mais porque... É um processo meditativo. Sem dúvida. Veja que meditação não é um estado de ausência de pensamento. A meditação, ainda mais nesse tempo de Kali Yuga, ou seja, materialismo puro, é praticamente impossível. O que a gente consegue fazer através dos pranayamas, técnicas respiratórias e de concentração, é o controle da mente. Porque a mente.
Então, nos engana, né? O tempo todo. A mente vai trazer, eu preciso de mais coisa, eu preciso do meu corpo, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso... O tempo inteiro a mente está te sabotando. Então, o que é o princípio da yoga? É a conexão, né? Esse é o máximo. E como que a gente faz? A yoga, infelizmente, muita parte das academias é mais uma ginástica indiana do que uma conexão de espiritualidade para chegar num nível melhor, né? Sim. Então, quando a gente chega através de tons respiratórios, o contato com a energia sublime, ambientes onde o ar, a água, os animais, as plantas, o silêncio, a territorialidade está em harmonia, a gente também é uma esponja, porque a gente também está absorvendo esses níveis subatômicos de energia. E esse equilíbrio que faz essa limpeza, né? Essa higiene interna, que o Reiki também faz isso, essa própria higiene interna, ela vai acalmar a mente. E o estado de pertencimento, que vai trazer segurança, vai trazer equilíbrio, e o que eu chamo de felicidade, eu chamo como serenidade. Ainda que tenhamos desafios, né? Eles não vão tirar nós da nossa rota, e ainda que a gente viva prazeres, eles não têm a força de nos tornar donos, que a vida é estar em Fernando de Noronha bebendo vinho branco de frente ao mar idílico. Né? Então, a serenidade, que a vida é um aprendizado, e esse momento de escola, de integração, ele é uma limpeza e uma higiene dos nossos valores. Então, quando faz essa higienização, a nossa alma volta ao estado originário. Então, o João fala, eu não tenho muita relação, mas não tem agora, mas já teve. Tanto que quando chega no estado, quando chega no estado de vivência em qualidade, se surpreende como o corpo responde. Então, a gente sai dos atavismos só dessa experiência e a gente entender que a alma é eterna, e ela se comunica com os outros fatores de vida e permitir essa comunicação, que não é em linguagem, mas ela é metafísica, ela é transcendental, ela é imaterial, é o que nos coloca dentro de uma integridade onde a gente compreende o que seria uma proposta de Deus. Ou seja, existe amor em todas as manifestações que ele cria. E eu faço parte disso pacificamente. Legal que ele traduz em palavras isso, né? Mas que normalmente a gente tem esse sentimento quando está próximo daquilo que nos agrada em relação à natureza, né? Porque em 2021 eu passei 4 meses, né, João? O João sabe, morando 4 meses, morando num sítio. E a maior parte do tempo sozinha. Eu moro numa chácara. E eu fiquei lá e o sentimento de felicidade é incrível, porque primeiro você precisa de muito menos coisas. Assim, simplicidade, várias o que os avatares ensinaram para nós. Primeiro, simplicidade. Várias fichas caíram naquele momento. Cara, não precisa. Não, simplicidade. Apesar de já saber, né, muita coisa, naquele momento eu vi assim... eu levei um guarda-roupa mínimo e eu vivia com aquele guarda-roupa mínimo lá. Deixava umas peças para eu vir para cá, né? Quando eu tinha reuniões, alguma coisa assim, trabalho. Mas a alimentação... Bom, primeiro que eu sempre gostei de ter horta mesmo em casa. E daí, assim, cuidar da horta. E na vila... Acompanhar o crescimento da planta. É demais. Colher. Né? Eu acho que a colheita é um momento incrível. E depois você degustar, né? Eu que colhi, dá um orgulho, é uma coisa gostosa. E mesmo a convivência com a vila, né? Comprando coisa industrializada com a comunidade ali. Não importa, você cria uma relação que daí as pessoas já sabem. Ah, mas eu sei onde você mora lá no sítio e tal, não sei o quê. É incrível, você tem muito mais relação de pertencimento, não só à natureza, mas à comunidade do que uma cidade grande. Isso é bem, na biologia a gente vai chamar de etologia, comportamento. A psicologia também usa esses campos, né? Você veja que quando você abriu o teu território, simplicidade, harmonia, alimentação, te trouxe
uma bagagem de valores de que praticamente te salvou do Covid. Não só da doença, mas principalmente cognitivamente e emocionalmente. Mas territorialidade, veja o que a gente faz. Pelo preenchimento dos espaços urbanos, a gente constrói prédios. E daí coloca no território gente fazendo som, produzindo valores químicos, cigarros, comida som que passou em cima. Daí do lado também tem, do outro lado também tem, embaixo também tem. Então você vai compartilhar ruídos, vai compartilhar visões, vai compartilhar sabores, várias experiências químicas, diretas ou indiretas. Vai para o estacionamento, tem um monte de carro. Entra no elevador, é aquela agonia. Você não vê a hora que aquela porta abra. Por quê? Porque esse é um senso de territorialidade. Todo animal tem um território. A cobra, se você invade o território, ela arma. Se você sai do território, ela desarma. O urso com o filhote, ele te ataca se entrar no território. Se estiver distante, não tem nenhum problema. E a gente esquece que a gente precisa de território. Então, nós, quando estabelecemos a conexão de naturalidade e territorialidade, ou seja, respeitando o nosso ambiente físico, a gente se cura. É verdade, maravilhoso. A gente falou bastante aqui, estamos chegando no finalzinho do programa já. Sério? O Maurício está cansado. Já. A gente falou bastante sobre natureza, sobre espiritualidade, que são as áreas de vivência do Maurício, mas deixou um pouquinho a desejar, e eu acho que a gente tem pouco tempo até para falar mais sobre isso, eu gostaria de falar mais, mas vamos dar uma passada rápida no Reiki, né? Okay. A Teva nos encontrou alguns estudos que demonstram... a efetividade. Eles até dizem, precisa se estudar mais, né? Mas eu nem sabia desses estudos, mas já sabia que o Reiki é aceito em hospitais, é uma prática que tem uma aceitação no mundo da medicina, da saúde, da ciência, já há algum tempo, né? Sem dúvida. Veja que a gente tem a medicina integrativa e a medicina acadêmica. No nosso mundo ocidental, onde a medicina acadêmica ela é mais consagrada, hoje vários médicos já trabalham com várias técnicas sensoriais, né? Então a gente sabe que levar os palhaços da alegria distrai as crianças e melhora o conhecimento. O neonatal recebendo afeto e atenção melhora. E a gente tem um campo que Jesus também ensinou, que é o uso das mãos, né? Então, o uso das mãos, a gente pode fazer a oração, a gente pode fazer a proteção, a gente pode fazer a comida, a gente pode fazer o manuseio de objetos, a gente pode fazer o toque, né? Várias sensações. E dentro das sensações, o mundo energético, ou seja, o mundo subatômico, a gente tem um conceito de alma. Então a gente fala, mas isso não existe. Se imagine um conjunto celular produzindo energia o tempo inteiro, ATP, quebras celulares, bilhões de células no corpo, a máquina que nós somos. Então, dentro do conceito da física quântica, o conceito é energia. E esse conceito de energia, com Higgs, né, transforma como uma molécula de Deus. Então, essas moléculas, que a gente vai chamar como partículas, elas constituem a matéria. E a constituição da matéria, ela vai ser através do pensamento, e tudo isso é através de ciência. Ou seja, quando eu, através do pensamento, me proponho a fazer algo, e tecnicamente eu sigo esses preceitos, eu vou ter maior efetividade. E o Reiki, ele é basicamente a cura através do amor. Então, para as pessoas entenderem, é o que comumente se chama de imposição de mãos. Os espíritas vão usar passe, né, que não é um passe, é através de símbolos e frequências de energia, aonde os pontos fundamentais do corpo, que nós chamamos de chakras, são circuitos energéticos que compõem as matizes do corpo. Correspondem a glândulas importantes. Totalmente. E através da frequência e a concentração das mãos, que cientificamente já é medido, né? Por exemplo, em estado meditativo, as mãos têm uma temperatura de 7 graus mais ou menos. Em estado meditativo e concentração, a gente chega até 14. E essa frequência, ela é a mesma que o aparelho de ultrassom ocasiona. Em lesões físicas, o fisioterapeuta, o médico usa ultrassom através de frequências de temperatura. E através dos estados de concentração e da técnica do Reiki,
a mesma frequência em intensidade de energia é possível e já mesurada. Então, essa energia colocada como se fosse pontos de acupuntura no corpo humano, aonde existe uma sequência de cura, uma passagem de conhecimento, ela provoca o equilíbrio do mundo subatômico, ou seja, o corpo energético recebendo camadas de energia que atuam em frequências curativas. Aonde tem maior frequência curativa? Campos imateriais, depressão, ansiedade, as agonias que nós vivenciamos. E através desse campo imaterial, a gente consegue atingir também partículas do corpo físico. Porque o que é uma doença no corpo físico? Toda doença no corpo físico, ou ela é congênita, né, hereditariedade, ou ela é de origem ambiental. O ambiente vai originar isso, alimentação, estresse, fadiga, seja qual for. Quando eu tenho essa mecânica ambiental, através da imposição de mãos tecnicamente colocada, eu consigo atingir no corpo humano o que a alma adoeceu. Então, a alma adoece, ansiedade, dores, velocidade, e o corpo manifesta o sofrimento. E o reiki, quando bem aplicado, porque é que nem rádio. Todo rádio vai escutar música, mas tem rádio melhor e rádio menor. Então, o terapeuta de reiki é a mesma coisa, ele é um rádio. Existem rádios melhores, rádios piores, né? Então, não é eu fiz o reiki, é a qualidade também entre a empatia do receptor e do emissor. Porque quando é colocado o reiki através dos olhos, o reiki através da sensibilidade, se faz a ferramenta mais milagrosa do mundo, que é reconhecer a dor no outro no propósito de cura. E o propósito de cura é o que Jesus faz. Ele pergunta, você quer ser curado? Ou seja, a resposta vem, sim, eu desejo agora me curar. Ele responde, então levanta-te e anda. Então o reiki, a primeira pergunta é essa, você deseja ser curado? Então juntos vamos trabalhar para que seu corpo sofra menos. E tem mais uma passagem de Jesus que ele diz para um determinado, para um cego que diz, não me agradeça, foi a sua fé que te curou. Sim, sem dúvida. Porque essa disposição... Eu sempre coloco... Tem a ver com quem faz uma sessão de reiki, quem tem que acreditar para que... Tem. Eu acredito que o materialismo ele é a primeira barreira de sofrimento. Então, o propósito de cura é aceitar ajuda. Significa o campo da humildade. Quando eu vou no médico é porque eu estou precisando, quando eu vou no padre é porque eu quero escutar, quando eu vou ao meu pai eu quero conversar e assim vai. Então o primeiro campo é a humildade de pedir ajuda. E esse pedido de ajuda é conscientemente olhar o problema, construir uma ponte entre seres humanos, entre um propósito de amor que traga uma solução ou pelo menos um atenuamento àquela dor. Então significa a manifestação do reiki, a tua dor também é minha, e juntos faremos o melhor possível. Isso estabelece um elo de confiança e estabelece um elo de credibilidade, aonde aquilo que sinto importa ao outro. E esse sentimento de importância através da vocação das mãos, através do grau meditativo, da concentração, da textilidade, imbuído de frequências sonoras, respiratórias e símbolos energéticos, possibilitam o alcance do mundo metafísico, que o paciente simplesmente levanta e fala assim, nossa, eu me sinto muito melhor, parece que eu emagreci 30 quilos. Eu atendo assim, por ano, entre 1.000 e 1.200 atendimentos eu faço, e eu estabeleço sempre essa pergunta, como você se sente? E as respostas são fabulosas, né? Porque quando a gente recebe a resposta, sim, eu me sinto melhor, é o encaixe da serenidade. Agora eu posso olhar para a minha dor e ter mais calma comigo. Então posso procurar o médico, ou venho do médico. Eu atendo inclusive vários médicos também. E também frequento médicos, também recebo muita assistência da medicina. Essa troca de complementariedade
é o esforço humano maior de solidariedade, porque a prática do amor é a prática da ajuda. O reiki é um nome, é uma técnica, entre outras milhares possíveis. E o que cura? Qual que é a ferramenta que tem eficiência? Como que funciona? É amor. Quando eu me proponho a amar, eu me proponho a me curar. Então eu, como emissor de reiki, eu sou o primeiro a receber a cura. Que lindo isso. Show de bola, muito legal a conversa. Espetacular, uma pena que tem que acabar, Vanusa, não tem jeito. Mas a gente deixou algumas coisas para conversar em um outro momento. Quem sabe você volta mais para frente. Não tenha dúvida. É tão bom, né, falar. É difícil para ele porque ele estaria agora aonde? No Morumbi? Provavelmente. Inclusive, quando eu cheguei aqui, o meu compadre, o Irivan Burda, subiu até o Everest, o padrinho do meu filho, ele me ligou. Sabe, tá aí? Falei, eu tô entrando agora numa entrevista com um amigo aqui. Então depois eu te ligo, achei que você já estava no Morumbi. Beleza, Maurício, muito obrigado. Obrigado. Vanusa, nota 10. Bom, antes disso, tem como as pessoas entrarem em contato com vocês, se quiserem te conhecer melhor? Eu adoto uma política pessoal, assim, que eu não faço assim, muita divulgação, né? Eu não estou dizendo que é errado, é certo. É meu jeito de trabalhar. Eu tenho as redes sociais normais, né? No Facebook, se acha meu nome como Madhavadase, me sabe. Instagram, a mesma coisa, né? Madhava está aberto para entrar, mas eu não tenho nenhum compromisso assim de passar por alguma ferramenta dessas, conhecimento, estabelecer relações. Sim. Mas é um mecanismo de contatar. Então, se necessita me contatar a mim ou a outras pessoas, se sente à vontade, é super bem-vindo. Madhava, M-A-D-H-A-V-A. Tá. Daí Das, né, como se pronuncia, D-A-S, né, que significa uma encarnação de Krishna, Madhava, e Das, que significa servo, né? Então eu sou um servo de Deus. Isso significa. Que bonito. Legal, show de bola. Valeu, gente. Até o próximo. Obrigada, tchau. Obrigado a vocês, obrigado pela maravilhosa manhã. Muito bom. Obrigada. Hare Krishna.